Posso ir? Só isso aí, deixa eu só fazer a apresentação. Beleza. Beleza, tá gravando aula? Tá gravando. Então, beleza. Bom dia a todos. Bom dia, Vitor, Alan e os demais membros aqui que estão assistindo a defesa de Vitor, defesa de TCC, de trabalho de conclusão de curso, intitulado A Seleção de Micro-organismos Degradadores de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos decorrentes da contaminação de derivados de petróleo. Esse TCC é em conjunto com o Departamento de Engenharia Civil, né, e junto com o PRH 48.1 da ANP, que está aqui sendo representado pelo Alan. E também gostaria de agradecer esse dia de hoje, no dia 7 de agosto de 2023, a Danúbia Maria da Silva Freitas, como membro da banca, e o doutorando, na verdade, o mestre Felipe Figueiras de Almeida, do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Então, com isso, eu abro a sessão de defesa de Vitor Emanuel para a sua defesa de TCC. Muito obrigado a todos pela presença, obrigado pelos aceites da banca, obrigado, Alan, pela condução dentro do PRH. E, Vitor, eu passo a palavra para você para a sua apresentação, que tem aproximadamente 20 minutos, meia hora, fique à vontade, fique tranquilo. Já desejo uma boa sorte para aqui e para todos. Mas com você a palavra. Muito obrigado, professor. Bom dia a todos. Bem, eu vou defender o meu TCC com o título de Seleção de Micro-organismos Degradadores de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos decorrente da contaminação de derivados de petróleo. Meu orientador foi o professor Fabrício e eu estou cursando Engenharia Civil. Bem, nós temos aqui um recorte de como será essa apresentação. Ela abordará a introdução, objetivos, os materiais e métodos que foram utilizados nos experimentos, por fim, os resultados e conclusões. O óleo cru é extraído da natureza e é formado por uma grande variedade de compostos orgânicos, que podem variar desde o tamanho da cadeia carbônica até a geometria e as suas ligações. Um grupo bem importante desses compostos é conhecido como hidrocarboneto policíclico aromático, os HPAs, que consistem em diferentes compostos que compartilham uma única semelhança, que é a presença de 2 ou mais anéis aromáticos na sua composição. A gente consegue ver na imagem direita a tabela dos 16 HPAs poluentes prioritários classificados pela EPA, que é a Agência Norte-Americana de Proteção ao Meio Ambiente. Nela, a gente consegue ver que pode variar o número de anéis aromáticos, desde 2 até bem acima. Esses 16 são os principais, que são prioritários, que são mais encontrados em áreas poluídas. Esses anéis, eles garantem uma estrutura intramolecular que possui uma grande estabilidade. Isso gera uma dificuldade muito grande na quebra desses compostos por processos bioquímicos naturais, uma vez que outras fontes de carbono menos recalcitrantes são naturalmente preferíveis. Por esse motivo, esses compostos se configuram como químicos e bioacumuláveis. Bem, para a mitigação dos danos pela presença dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPAs, após um derramamento indevido de óleo, podemos recorrer à técnica da biorremediação, sendo essa tecnologia de extrema importância para a recuperação de qualquer ecossistema, principalmente onde há uma difícil remoção física do óleo, como em manguezais. Dentre dos HPAs, temos o fenantreno, que é um composto com 3 anéis aromáticos e que foi escolhido por ser um composto modelo, uma vez que está presente em grandes concentrações, em uma grande diversidade de contaminações, como o alcatrão de carvão e o petróleo. Bem, aqui na direita nós temos a estrutura molecular do fenantreno. Eu trouxe essas 3 imagens para trazer um pouco a reflexão para a gente sobre os impactos que esses derramamentos, essas contaminações em ecossistema podem causar. Como temos, por exemplo, essas raízes pneumáticas de manguezais na Bahia, contaminadas pelo petróleo no derramamento que houve no litoral nordestino em 2019, e que fica impraticável a remoção física, sendo a biorremediação a técnica mais recomendada para isso. Bem, o foco do trabalho foi estudar o processo de degradação do fenantreno, com reatores enriquecidos com a microbiota capaz de degradar o composto, depois isolá-la, selecioná-la, identificá-la e por fim, saber quais os principais grupos microbianos responsáveis pela degradação desse hidrocarboneto. Os objetivos específicos consistem em enriquecer cepas selecionadas capazes de sobreviver
de sobreviver em ambientes contaminados com o fenantreno e conseguir degradá-lo, realizar o isolamento, seleção e identificação desses micro-organismos, estudar o processo de biodegradação como um todo, principalmente do fenantreno, a partir dessas cepas, e proporcionar ferramentas para a recuperação de áreas afetadas, como acontecido no derrame de óleo que tivemos no litoral nordestino em 2019. Passando para os materiais e método, nós temos um fluxograma de como funcionou o estudo. Ele foi dividido em 2 grandes blocos, sendo o primeiro, explícito aqui nessa primeira linha, que foi o experimento com sedimento de manguezal, e o segundo foi utilizado um inóculo petroquímico. Nós vamos detalhadamente falar de cada um deles. Nós temos aqui o experimento de sedimento de manguezal, foi elaborado reatores com sedimentos de solo e meio mineral adaptado e solução de fenantreno em acetona. Com isso, foi feita análises semanais da degradação do fenantreno para analisar o grau de decomposição da possível microbiota local. No segundo bloco, nós temos a ativação do inóculo petroquímico, que, a partir de uma série de etapas, ele foi posto em ambientes com fenantreno e conseguiu se adaptar, de modo que ele passou para um plaqueamento, onde sofreu isolamento microbiano, onde foi depois levado para um laboratório de identificação e depois foi enriquecido para analisar a degradação do fenantreno nas etapas. Começando com os reatores inoculados com sedimento de manguezal. Nos primeiros reatores, para análise de decaimento do fenantreno, foi utilizado o sedimento de solo coletado no estuário do Rio Maçangana, em Suape, assim como presente em de Almeida et al., servindo de fonte primária da microbiota, uma vez que o ecossistema havia sido afetado pelo derramamento recente de óleo no litoral anterior à coleta, podendo conter bactérias adaptadas à presença de HPAs. Então, nós temos aqui um mapa de onde foi coletado o sedimento de solo, lembrando que ele foi em uma espessura de 0 a 20 centímetros do solo, foi uma espessura relativamente menos profunda do que em outros estudos. E para a preparação dos reatores, nós tivemos 3 reatores formando a triplicata, que foram preenchidos com 50 gramas de sedimento de solo de manguezal, 30 mililitros do meio mineral proposto por Edward e Gilbert Gallick, 20 ml de água deionizada e 1 ml de solução de fenantreno e acetona, numa concentração de 5.000 mg por litro. Nós temos aqui todo o processo de montagem dos reatores e uma tabela explicitando esse meio mineral utilizado por Edward e Gilbert Gallick, que foi também utilizado na montagem desses reatores, por conter solução tampão, solução salina e principalmente a solução de micronutrientes. Temos, então, algumas fotos que vai nos mostrar como foi realmente elaborado esses 3 reatores. Inicialmente, nós tivemos toda a autoclavagem da vidraria para que ela pudesse ser usada no experimento. Nós fizemos a elaboração do microcosmos com os reatores com os sedimentos, e nós temos aqui, após uma semana, como o microcosmos ficou. A gente consegue ver uma diferença na tonalidade da água, em decorrência desse sedimento, do contato com esse sedimento. E para a análise do decaimento do fenantreno, nós utilizamos análises utilizando a cromatografia líquida, de alta eficiência, em uma frequência semanal, como proposto pela metodologia da Vanusa et al., onde se utiliza 1 grama de sedimento úmido, 1 grama de sulfato de sódio e 10 ml de hexano como solvente. O método pode estar detalhado nesse fluxograma logo abaixo. Aqui a gente tem que é retirado 1 grama de sedimento do reator, isso a cada análise, adicionado a um tubo de ensaio. Após isso é adicionado 10 ml de hexano, onde é homogeneizado no vórtex e levado a ultrassom. Depois é mantido 24 horas no agitador horizontal por 120 RPM, onde após as 24 horas se inicia o segundo dia da análise, onde esses tubos são levados até o centrifugador, onde eles conseguem ser separados do hexano. O hexano é reservado em um tubo especializado
e é repetido novamente o processo do primeiro dia. Assim, quando chega no terceiro dia, nós temos um total de 20 ml de hexano, que está contendo o fenantreno, que é levado para um concentrador de amostras, onde ele é ebulido a uma temperatura baixa de aproximadamente 60 graus Celsius. Após isso, o fenantreno é capturado pelo metanol e levado a vials de 1 ml para serem introduzidos no HPLC, e daí sim podemos verificar a presença da concentração do fenantreno no reator. Nós temos aqui duas fotos que mostram como era o processo no cromatógrafo líquido de alta eficiência. Nós temos os vials identificados, que eram postos no cromatógrafo, e era colocado várias séries de injeções, de modo que, a partir do tempo de retenção, a gente conseguia identificar a concentração de cada composto. As características da cromatografia foi de um fluxo de 1 mililitro por minuto. A coluna estacionária foi da C18 da Merck. A fase móvel utilizada foi 80% de acetonitrila com 20% de água ionizada. O detector foi o DAD. A temperatura do forno de 40 graus e o volume de injeção de 20 microlitros, tendo um tempo de 8,5 minutos por vial. Nós conseguimos ver na figura da direita, o pico mais à direita contém o nome fenantreno lá em cima, e nós, não sei se vai dar para observar, mas temos um tempo de retenção de 7,1 minutos para análise do fenantreno. Então, a partir desse tempo, nós conseguíamos tirar a área da curva e, consequentemente, saber a concentração de fenantreno presente. Para estudo da cinética de degradação, foi utilizado o modelo de Mockaitis et al. Para analisar esse decaimento em primeira ordem. A equação está presente logo abaixo. Bem, seguindo para o segundo bloco do experimento, onde não foi utilizado o experimento anterior, mas foi utilizado um inóculo de outra proveniência, no caso do inóculo petroquímico. Ele foi pesado e montado novos reatores, de modo que ele fosse ativado e enriquecido já para o propósito de degradar o fenantreno. Nós tivemos um novo meio mineral utilizado, com macro e micronutrientes também, com o fenantreno presente. E esse inóculo foi obtido também informações importantes dele, como a DQO, a densidade óptica dele ativado, e também foi acompanhada a concentração de fenantreno inicial e final do reator, no início da ativação e no final da ativação. Então, nós temos aqui, mais na esquerda, as três fotos que mostram pesagens para o cálculo do sólidos totais, do DQO, e temos mais à direita o reator utilizado, que ele foi propositalmente colocado uma tampa de modo que o ar conseguisse entrar no reator. Bem, para a etapa de isolamento, uma vez que o inóculo estivesse ativado, nós tivemos a preparação de um novo meio mineral, sendo esse o líquido 2216 adaptado, proposto por Eldon R. Rene, sendo submetido à filtração a vácuo e autoclavagem. Após isso, para utilizar no plaqueamento, nós adicionamos agar para finalmente poder ser feito o processo de plaqueamento e estriamento. Nós temos a pesagem, a filtração e o processo de autoclavagem do meio líquido. Bem, o plaqueamento foi realizado na cabine de fluxo laminar, onde a cada repique nós esterilizávamos toda a cabine, de modo que não acontecesse contaminação cruzada de maneira nenhuma. O estado inicial da placa, a gente consegue ver pela figura direita superior, que mesmo após a inoculação, com a haste de inoculação, não aparentava nenhum micro-organismo, e após um dia, na figura esquerda inferior, nós conseguimos observar o crescimento da microbiota, e assim foi selecionando em 4 repiques diferentes, de modo que a gente conseguisse isolar justamente o grupo microbiano de interesse, que seria aquele grupo microbiano resistente ao fenantreno que conseguia utilizá-lo como fonte de carbono.
nós temos aqui uma figura que mostra justamente a evolução do plaqueamento, onde no final nós tivemos a cepa B3 e a A1 como as principais, mais homogêneas e que melhor se adaptaram ao meio. E, por fim, nós tivemos a coleta desse AGA contaminado com as bactérias isoladas, colocadas nos tubos plásticos de Eppendorf e submetidas ao laboratório de soluções genômicas NGS, de modo que nós receberíamos um arquivo no formato FASTA, com todo o sequenciamento das bases nitrogenadas, para comparar, então, com ao servidor de base nitrogenada MGRAST, e assim poder identificar a vida microbiana presente nessas placas. Bem, só reforçando, o envio do material foi feito com devido cuidado, foi extraído microbiota, colocado em tubos de plástico Eppendorf, resfriado e isolado termicamente. Nós tivemos, após isso, a análise da degradação no fenantreno a partir dessa mesma microbiota. Então, as placas foram submetidas a novos processos de enriquecimento, onde foram realizados 8 reatores no total, sendo eles designados a estudos de 0, 10, 20 e 30 dias, sendo em cada dia desses feita a análise da densidade óptica e da concentração no fenantreno. Para as análises de concentração no fenantreno, foi utilizado um método de extração de fase sólida, SPE, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, com a coluna C18 da Merck. Nós temos aqui algumas fotos que exemplificam o processo. Aqui, mais na esquerda, é a coleta do material para ser submetido à densidade óptica de 600 nanômetros, onde era utilizado uma diluição de 4:1, 4 de água destilada para 1 de meio mineral, e era, após isso, submetido à identificação da densidade óptica. Na imagem mais direita, nós temos o processo de extração em fase sólida, SPE, com a ativação das colunas C18E da Merck. A gente consegue ver por aqui que as duas colunas estavam aqui presentes, e para ativá-las, precisávamos primeiro fazer a limpeza dela com 5 ml de metanol, a ativação dela com 5 ml de isopropanol com água, a passagem da amostra que continha o fenantreno, que era de interesse, e a introdução de clorometano para, por fim, capturar esse fenantreno presente na coluna para frascos âmbar, onde esses frascos eram mantidos em repouso na capela de fluxo, capela de exaustão, para a evaporação do diclorometano e retenção do fenantreno. Por fim, era introduzido nos frascos âmbar, após a evaporação de clorometano, o metanol para novamente ser introduzido ao HPLC, onde podíamos ver a concentração do fenantreno mais uma vez. Só lembrando que nessa análise do HPLC foi mudado alguns parâmetros, mas principalmente foi mudado a curva de calibração, que foi de 0,5 a 12,5 no primeiro experimento, até 0,05 e 0,5 para esse segundo experimento. Bem, comentando agora dos resultados, voltando para o nosso experimento com sedimento de manguezal, nós temos os 3 reatores dispostos no gráfico abaixo, de modo que a gente consegue acompanhar a degradação do fenantreno. E nós também temos a cinética de degradação desses reatores, que está presente na figura abaixo. Essa cinética de degradação do fenantreno foi utilizada a equação de decaimento proposta por Mokaitis, citada anteriormente. Ativação do inóculo, tivemos essa tabela de densidade óptica, e essa concentração de fenantreno, ou seja, teve uma queda pequena da concentração de fenantreno no primeiro processo de enriquecimento, mas nós vamos ver mais para frente que houve um aumento disso após o isolamento. Aqui nós tivemos a densidade óptica, OD600,
tanto do reator A1 quanto do reator B3. A concentração no fenantreno, então, a gente consegue ver que ele iniciou com 0,8 miligramas por litro, tanto o do A1 quanto do B3, e finalizou com cerca de 0,19 a 0,13 miligramas por litro. Então, houve um decremento considerável da concentração no fenantreno nesse experimento. Comentando sobre os contigs e a qualidade das leituras feitas pela identificação microbiana, tivemos uma consistência bem satisfatória no comprimento dos contigs. Conseguimos ver que a maioria dos contigs tiveram um comprimento esperado de 250. Então, isso é bem importante para a validação. E também tivemos o índice de Fred, que indica a qualidade das leituras, tanto no formato boxplot, na direita, quanto no formato de barras, na esquerda, que indica um elevado índice de Fred. Quanto maior, menor a taxa de erro. Temos também a abundância relativa dos filos. Temos os filos da Protobacteria e Firmicutes como predominantes. E a identificação microbiana dos gêneros microbianos, que essa imagem nos traz várias análises interessantes, como, por exemplo, o inóculo apresentou um grande gênero Metasoneta e, por fim, no isolado A1 e isolado B3, o Bacillus, que tinha em muito menor quantidade, conseguiu se prevalecer e se mostrar adaptado ao ambiente que foi considerado a ele. Aqui nós temos uma descrição de todos os gêneros com abundância relativa superior a 0,4%. E, por fim, nós podemos concluir que o sedimento de manguezal utilizado foi percebido que não houve a presença dessa microbiota de interesse que degradava o fenantreno, e que o novo inóculo, a partir do lodo petroquímico, foi muito mais satisfatório, de modo que essa degradação se mostrou muito mais proeminente. Assim, nós temos os principais grupos microbianos responsáveis pela degradação, devidamente sequenciado, refrigerado, identificado, de modo que seja possível enriquecê-los para futuros estudos e processos de biorremediação em áreas contaminadas com HPAs. Além disso, o método de extração em fase sólida, SPE, utilizando a coluna C18 da Merck, mostrou-se como uma eficiente maneira de reter o fenantreno na coluna, de modo que possa ser capturado e analisado no cromatógrafo HPLC. Queria agradecer mais uma vez à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e a financiadora de estudos e projetos, FINEP, por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP para o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, PRH-ANP-FINEP. Também gostaria de agradecer especialmente ao meu orientador Fabrício, à professora Bruna Fernandes, à mestre Danúbia Freitas, ao mestre Felipe Filgueiras, à mestranda Manuela e ao meu colega Rafael Marques por ter me acompanhado e me auxiliado nessa jornada. Agradeço a todos os técnicos e pesquisadores também do Laboratório de Saneamento Ambiental da UFPE como um todo, pelo apoio que me prestaram. E nós temos aqui as referências da apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Excelente. Foi 20 minutos cravado no meu aqui. Beleza. Apresentou muito bem, calmo, excelente. Gostei. Muito obrigado. Obrigado, professor. Se quiser parar de compartilhar essa tela para a gente poder